Começa agora, Sem Nexo Podcast. E aí, meus amigos, tudo certo? Essa é a quarta vez que eu tento gravar isso. Por algum motivo, no momento em que eu apertei o play, eu comecei a ficar ansioso. Cara, sério, será que antigamente tinha esse negócio de ansiedade? Todo mundo, tipo assim, o cara na lavoura em 1800 tinha ansiedade? Acho que não, velho. Essa geração, cara, eu vivo num mundo de merda, né, cara? Enfim, antes de começar isso aqui, vamos começar direito, né? E aí, meus amigos, hoje é dia 22 de setembro de 2024. Travei, não sei por que o ano. Quinta-feira. Depois de umas 2 semanas estou voltando a gravar isso tudo aqui. Antes de começar, e-mail. Então, se você tem uma história para me contar, se você tem alguma coisa para me perguntar da minha vida, se você quiser se comunicar comigo e para eu ler o seu e-mail aqui no podcast, é só você enviar para semnexopodcast@gmail.com. Vai estar na descrição desse episódio o e-mail, tá? Então manda lá alguma coisa, alguma pergunta, vamos trocar uma ideia para gerar conteúdo para este programa aqui, ok? A segunda coisa é que este programa está no Spotify também, eu consegui postar lá no Spotify. Tem até o 13º episódio e eu vou ver se eu consigo postar os outros todos. Porque eu sei que assistir no YouTube é uma merda federal, né? Ainda mais pra quem não tem YouTube Premium, ou tipo, sabe? Enfim, e no Spotify é mais tranquilo. Aí eu vou estar postando lá. Eu não sei se quando eu postar esse episódio vai estar lá no Spotify já, mas enfim. Apesar de que eu diria que esse podcast aqui até até sei lá, tira os últimos 10 episódios, o resto é tudo merda. Porque eu fui ver, inclusive. Calma aí, cara, que eu vou ter que abrir esse vidro do carro aqui que tá muito quente aqui dentro. Calma aí. Aí, tá bom. Eu fui ouvir alguns. Cara, porra, mas aí faz um barulho do cacete com o vidro aberto, né, cara? Tem que fechar. Eu fui ouvir uns episódios antigos, cara, e é engraçado que o quanto que eu queria ser outra pessoa que eu não era, sabe? Ter uma personalidade que eu não tinha. Falava de um jeito que não era eu. Eu acho que ainda tô nesse processo ainda de descobrir minha personalidade. Eu acho que sim. Eu ainda sou novo e tal. E com certeza eu espero, né, na verdade, que daqui a alguns anos eu ouça isso daqui e fale, nossa, que merda que eu tava fazendo, sabe? Mas uma coisa que eu tenho medo é que, tipo, eu vou trabalhar com uma coisa, o meu sonho é trabalhar com uma coisa que muita gente eu vou ser conhecido. Eu tenho medo de, sei lá, as pessoas pegarem o 3º episódio disso aqui, sabe? Eu falava coisas absurdas só por ser absurdo, tentava ser engraçado, sabe? Eu lembro que, nossa, lá em 2000, eu comecei isso aqui, eu tinha 18 anos, né? Eu tô com 21. Eu lembro que lá em 2020, quando eu tinha 18, 19 anos, sei lá, foi uma das primeiras vezes que eu fumei maconha na vida, assim. E eu achava aquilo impressionante, assim. Em um dos episódios eu fui comentar como é que foi a minha experiência de fumar uma maconha. Como se fosse um bagulho absurdo, assim, sabe? E aí, tipo, eu fico pensando, será que daqui a um tempo eu vou ter que arquivar tudo, assim, sabe? Deixar só os mais recentes? Não sei. Vamos ver. Às vezes eu fico pensando que tem que ser o mesmo e que se as pessoas não conseguirem diferenciar o Renato de 18 anos de o de 21, o problema é delas. Só que, infelizmente, eu acho que isso afeta o meu trabalho, possibilidades de emprego. É foda. Cara, e como eu tava dizendo, por algum motivo eu tô ansioso. E, cara, eu tava com vontade de gravar isso aqui pra caralho. Eu sentei no carro aqui, são o que agora? Meio-dia aí. Só 1 hora da tarde. Eu tenho que sair daqui até 1h30, 1h40. Eu sentei aqui, cliquei no botão de gravar e eu comecei a ficar ansioso, assim. Eu tô até agora um pouco assim. Agora que eu comecei a falar, deu uma aliviada, mas sei lá, velho. Meu coração acelerou um pouco. É estranho, né, cara? Por que será? E é engraçado que sempre acontece isso comigo, assim. Às vezes eu começo a sentir alguns sentimentos de estranhos, diferentes, assim. E quando você começa a investigar o porquê que você está sentindo aquilo, você chega no porquê que você está sentindo aquilo, e quando você entende aquilo e racionaliza, passa. É impressionante, pelo menos pra mim. Eu lembro uma vez claramente que eu tava com minha mãe,
A gente tava num. Cara, na época que coach era muito bombado, assim, em 2019 ali. Minha mãe caiu num papo de um coach e comprou um curso. Era R$ 700, eu acho, o curso. Muito absurdo. Um final de semana. Muito absurdo. E eu fui, meu pai pagou, eu acho, e minha mãe foi também. A gente foi junto nesse final de semana lá, de um coach. E era só uns bagulho nada a ver, cara. Tipo, era mais um motivacional do que algo prático, assim, um conhecimento prático. Mas é uma experiência, valeu a pena. Assim, né, valeu a pena porque eu não paguei. Mas eu lembro que eu tava com a minha mãe, sentado num barzinho. Foi numa cidade aqui perto, não foi na minha cidade. Num barzinho perto da praia, assim, e tal. E aí a gente tava comendo e bebendo e tal. E aí eu lembro que ela falou algo assim, tipo, cara, eu tô nessa vibe de prosperidade, de, de crescer na vida e tal. E se seu pai não quiser me acompanhar, eu vou continuar. Tipo assim, deu a entender que, tipo assim, ou ele me acompanha ou eu vou viver minha vida, assim, sabe? E dito isso, 2 anos depois eles se separaram, né? Mas já era um indício, assim. E eu lembro que quando ela falou isso, a gente depois mudou de assunto. E eu comecei a ficar muito ansioso, muito ansioso. Sabe quando você tá num lugar, você fica querendo ir embora por algum motivo, e comecei a ficar ansioso. E eu não sabia o porquê, ela falou isso e na hora eu não senti nada na hora que ela falou isso. Foi só uma informação e mudou de assunto e tal. E aí depois de um tempo que ela começou a conversar comigo, eu comecei a pensar, aí eu cheguei à conclusão que sim, era isso. E aí quando eu pensei nisso e comecei a racionalizar, passou assim, na hora a ansiedade. É loucura total. Então, tipo, é impressionante o quanto que os nossos pensamentos estão relacionados às emoções que a gente vive, assim, né? Tipo, as emoções que a gente vive, que a gente sente, tá ligado? É impressionante como tá tudo conectado, assim, tá ligado? Tipo, o que tu pensa vai gerando um sentimento, né? E o sentimento vira uma emoção, e a emoção vira o que você tá sentindo na hora, que vira as tuas ações, que define a tua vida, tá ligado? Então, tipo, o que tu pensa e como você pensa faz o que você vai ser pra vida inteira. E, e o problema é que a gente vive muito à mercê dos nossos pensamentos, sabe? A gente não é que não acho que não tem como controlar os pensamentos, mas a gente se identifica muito com eles no sentido de eu vou pensar, tipo, sei lá, o que minha mãe falou foi uma informação, né, tipo assim, que meu cérebro entendeu como algo ruim, um pensamento ruim, que por algum motivo foi pro meu subconsciente, tá ligado? E aquilo gerou uma emoção ruim, uma emoção de ansiedade, sem eu ter pensado de verdade, sem eu ter parado para racionalizar aquilo, sem eu ter ativamente estar presente naquela emoção, naquele pensamento. E se eu tivesse feito isso antes, eu não teria sentido aquilo. E quase que eu fui embora do lugar por causa disso, tá ligado? Porque meu cérebro foi só vivendo automático, eu não só parei para pensar e pra sabe? Pra imaginar o que ela tava falando e entender que é tranquilo aquilo, que tá tudo certo, sabe? Enfim, é impressionante como que eu vou entrar nos assuntos assim, eu nem imaginei falar disso. Coisas a falar de assuntos que eu anotei aqui. Cara, eu não tenho mais saco pra mulher, velho. Cara, assim, eu sou um cara que muitas mulheres vão dizer que eu sou machista. Minha mãe fala que eu sou machista, mas eu discordo. Cara, teve uma vez, velho, essa história é engraçada. Minha mãe, quando ela bebe, ela vira psicóloga. Sabe a pessoa que bebe vira o teu psicólogo e quer, tipo assim, quer resolver teus problemas todo da vida? E tem a pessoa que bebe e se abre com todo mundo, né? Minha mãe adora achar essas pessoas e virar o psicólogo delas. E assim, a gente tava numa casa na praia, era aniversário dos meus primos, com uma galera aleatória, amigos dos meus primos. E tipo, essa casa tinha 3 andares, né? E aí eu tava lá em cima, no andar de cima. E o andar de cima era só tipo uma cobertura. Não era uma cobertura, era tipo um salãozinho. Só que não tinha nada, era só um teto, assim, sabe? E era aberto nas laterais. Sabe? Tinha várias vigas e um teto. E uma grade em volta, assim, dessa, entre aspas, cobertura. Mas não tinha nada, tipo, tinha 2 redes lá. Eu tava deitado na rede e tal, fazendo porra nenhuma com nada. E eu ouço minha mãe falando lá embaixo assim: Renato é um menino muito bom, porém ele é meio machista. Tá ligado? Isso eu tinha tipo
15 anos. Então, é notório que que eu ser assim já não é de agora, né? Mas eu não odeio mulheres, sabe? Quer dizer, talvez. Mas onde é que eu quero chegar? Tipo assim, não é que eu acho que mulher é um... Quando eu falo que mulher é uma merda, eu odeio mulher, é mais pela ironia do que qualquer coisa, assim. Mulher tem muitos traços bons e tantos que eu adoro, eu quero ficar com elas, quero ter uma namorada, né? Quer dizer, hoje não, mas enfim, pretendo me casar com uma mulher, ter uma família com uma mulher, tá ligado? A longo prazo. E se eu odiasse realmente mulheres, se eu não gostasse, eu não ia querer isso, certo? Sabe? É, mas... Mas eu não tenho mais saco, velho. Não tenho mais saco nenhum pra mulher, porque gostar de mulher demanda uma energia muito grande, assim. Ser homem é uma sorte muito grande que eu tenho, porque a gente é muito simples, velho. A gente consegue ser feliz com pouco, sabe? Homem em geral, assim. Você consegue ser feliz com muito pouco, se divertir com muito pouco. E para a maioria dos homens, tá ligado? Tá tudo certo, tipo, não tem tempo ruim, sabe? E normalmente os homens que são chatos são homens afeminados, tá ligado? E mulher é um ser, cara, que tem muito mito que fala, ah, mulher é um ser indecifrável. Eu discordo completamente. Mulher é muito fácil de entender. Tipo, tem, obviamente que não é, tipo assim, todas as mulheres são iguais, tá ligado? Isso é uma coisa que mulher faz muito, sabe? Homem é tudo no lixo, homem só trata mal, todo homem é assim. Isso, elas falarem isso é suave, tá ligado? Agora, se eu falo que mulher era uma merda, que mulher não sei o que, qualquer coisa, aí eu sou machista. Mas enfim, cara, as mulheres, elas nascem, sabe? Tipo assim, acho que desde os primórdios da humanidade, a mulher percebeu lá na época das cavernas, não a mulher em si, um indivíduo, né, mas o gênero feminino, percebeu que se elas não, elas eram mais fracas que a gente. E se elas quisessem ganhar na força, elas sempre iam perder. Então elas tiveram que desenvolver mecanismos de comportamento e de fala e de argumentação para ganhar da gente. E nós, como homens, a gente não tava na caverna conversando, trocando ideia, sabe? A gente tava indo atrás da comida, sabe? Caçando. Isso fez com que elas se desenvolvessem muito mais nessa área. E hoje em dia você percebe claramente, cara, que a mulher, quando ela começa a entrar na puberdade, ela entra na puberdade antes, ela já começa a ter uma consciência social das coisas e começa a aprender os mecanismos de manipulação e de fofoca e dessas coisas muito antes do homem. O homem vai começar a entender essas coisas, na média, obviamente. Ao menos que o cara seja muito bonito na adolescência, ou seja muito rico, ou tenha alguma coisa especial. Ele não vai desenvolver isso, ele vai começar a desenvolver isso com 18 anos. Com 19 anos. É o natural. E aí, só que a mulher ela começa a desenvolver isso com 13, tá ligado? Com 12. E quando ela tem 15 anos, ela faz os homens de gato sapato, sabe? A mulher, ela quer uma coisa, sabe? E o problema do homem é não entender o que a mulher quer, sabe? E não se adaptar a isso. Eu não falo que a mulher é assim como se fosse uma coisa muito ruim. Não entendam isso. Eu tô falando que o mundo é assim, as mulheres são naturalmente assim, os homens têm suas coisas ruins também, naturalmente assim. E a gente que é homem, eu falo por mim, não tem como falar pelas mulheres. A gente tem que aprender a lidar com isso, aprender a saber como é isso e usar a natureza ao nosso favor. Entendeu? Então, as mulheres, elas querem duas coisas. Um homem para casar. Elas querem se sentir desejadas. Mais de duas coisas, na verdade. Elas querem achar alguém para ser elas querem achar alguém, não. Elas querem achar o melhor cara o possível para ser o progenitor dela. Ela quer achar alguém que vai cuidar. Ela quer achar alguém que vai ter bons genes. Ela quer achar alguém que vai estar lá para cuidar do filho dela quando ela precisar. Não cuidar, porque o homem não cuida. Na nossa biologia o homem não cuida, mas está lá para proteger, para ser o progenitor mesmo. E ela, ao mesmo tempo, ela quer se sentir desejada, porque ao se sentir desejada, ela sabe que tem mais homens querendo ela e ela precisa
biologicamente, ter o máximo de homens possível querendo ela, porque assim o cérebro primitivo dela entende que quanto mais homens desejam ela, mais opções ela vai ter para escolher e mais chance dela escolher o melhor. Porque se ela tiver 2 caras que quer comer ela, a chance de ser um cara foda é baixa. Agora se tem 200 caras querendo comer ela, tem mais chance de ter um cara foda nesse meio. É óbvio. E nós homens achamos que mulher, a gente cresce achando que mulher, a gente cresce vendo série de TV, vendo o que as nossas mães falam pra gente, sabe? Que mulher quer flores, quer carinho, quer atenção. Elas querem isso. Só que o cara que elas querem não é esse cara, sabe? Elas, só que é como é que eu posso dizer, cara? Elas gostam de romantismo, mas elas não buscam isso, sabe? E o problema é que a gente acha que é isso que elas querem, o romantismo. Querem ser tratados como princesa, sabe? Mulheres gostam de se sentir princesas, mas ao mesmo tempo querem se sentir putas. Não entendam putas no sentido pejorativo, mas no sentido de ser desejada, sabe? E por isso que ela faz os joguinhos de desinteresse que as mulheres normalmente fazem. Esse tipo de mulher que eu tô falando é um tipo de mulher que, sei lá, 60% das mulheres são assim, e os outros 40, sei lá, 1% difere disso, é completamente contra, os outros 39 tem um pouco disso, em alguns níveis maiores ou menores, e esse 1%, é engraçado que esse 1% de mulheres que não tem essas coisas, de mulherzinha, normalmente é uma mulher masculinizada, tá ligado? Então, nós como homens temos que entender que provavelmente a nossa mulher vai ser assim. Vai ter essas coisas. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Enfim. E as mulheres não têm piedade. Porque elas não entendem o tanto que um homem pode sofrer por esse jogo de desinteresse, sabe? Por essas coisas. Porque a gente, como homem, é um outro mito, que mulher é sentimental e homem é bruto. Muito pelo contrário. Homem é muito mais sentimental. Homem sofre muito mais. Homem se declara, faz carta de amor, sabe? E mulher é muito mais fria que o homem, com certeza. As mulheres sabem lidar mais com sentimentos. Isso é com certeza, absoluta. E muito mais que os homens. Só que os homens sofrem muito mais. E a mulher, ela normalmente, até o momento que ela dá pra você, que ela resolve dar pra você, até esse momento, ela está em dúvida todo momento, desde que ela te conhece até o momento que vocês vão transar. Esse momento todo, ela vai estar em dúvida se ela quer te dar ou não. Porque nós homens temos na cabeça, a gente sabe. A gente bate o olho numa mulher, a gente sabe se a gente comeria ela ou não, e a gente sabe se a gente namoraria com ela ou não. Na primeira vez que bate o olho, na segunda vez, a gente já sabe se é uma mulher pra casar ou não. Todo homem é assim. E as mulheres não são assim, elas vão descobrindo. E por isso que a gente tem que aprender a moldar o jeito que a gente é. Não o jeito que a gente é, a gente tem que ser justamente pelo contrário. A gente tem que ser a gente tem que ser frio, mas ao mesmo tempo não ser. A gente tem que demonstrar interesse, mas ao mesmo tempo demonstrar que não está interessado. A gente tem que dar carinho, mas ao mesmo tempo distância, sabe? Porque aí... E a gente tem que controlar a relação. Porque existe uma ideia que na relação entre homem e mulher, num relacionamento, é igual, sabe? Que tipo assim, a gente vai resolver os problemas juntos, sabe? Não é assim. Sempre na relação, um dos dois comanda. Sempre. E a partir do momento que a mulher comanda a relação, ela percebe que ela não tem um homem que comanda. Se ela não tem um homem que comanda, ela não tem um provedor bom o suficiente para ela. Então o homem sempre tem que comandar a relação. O homem define aonde vai, o homem dirige, o homem escolhe, o homem protege. Numa briga, o homem não levanta a voz. Ele só ouve, calado, frio, e quando ela termina de falar, ele dá o argumento dele. E acabou. E nessa relação, se a mulher estiver gritando, não sei o que, ele vai ficar quieto, vai distanciar, até ela vir pedir desculpa. O problema é que nós homens, a gente tem carência de mulher. A gente tem pouca mulher à nossa disposição. A maioria dos homens. É assim, cara, 10% das mulheres, dos homens, quer dizer, ficam com 80% das mulheres.
e 10% das mulheres que ficam para esses outros 80% dos homens. Então a gente tem muita pouca. O homem médio tem muita pouca disponibilidade de mulher. Então a gente passa esse ar de desespero. Né? E pegar mulher e estar. Quer dizer, pegar mulher não, né? Mas assim, se relacionar com mulher é uma bola de neve. Quanto mais mulher você se relaciona, mais mulher você vai se relacionar. E vice-versa. Enfim, por que eu falei tudo isso? Tipo, isso que eu falei agora talvez pra muita gente fosse coisas machistas e absurdas e tal. Mas eu acho que é só como as coisas funcionam. Eu não acho que a mulher é um bicho ruim. Eu não acho. Elas só são assim. E nós homens. Cara, homem é um bicho porco, nojento pra caralho. Eu acho isso horrível. Homem é um bicho burro. Muitas vezes. Tem vários defeitos dos homens que são péssimos. Sabe? Um bicho. Cara. Normalmente quem faz merda é homem, sabe? O homem é um bicho irracional demais, sabe? É muito emocional no sentido, tipo assim, deixa as emoções comandarem ele. São defeitos masculinos. Onde eu quero chegar? Eu quero te contar uma história. Que horas são? Eu tenho mais 10 minutos. Ok, eu quero contar uma história do dia que aí todo esse conhecimento que eu tenho, que eu já, né, eu fui um cara que na infância não tive contato com mulher. Eu era esse cara fudidão, o cara que fazia tudo pra conseguir mulher e só virava amigo delas, sabe? E tipo, tinha esse joguinho de desinteresse sempre caía na friend zone, sempre. E eu fui entrando na faculdade, fiz 18 anos, e fui me tornando um cara que fui tendo acesso a mais mulheres, né? E aí, a partir do momento, começou a ficar mais fácil, porque eu tinha mais acesso, então ficou mais fácil pegar mulheres. Eu acho que pro homem, quando ele é um cara inteligente, se cuida e tal, e querendo ou não, a longo prazo vai chover na horta, sabe? Vai ter mulher vindo, não tem jeito. Quanto mais tempo passa, mais vai ter, sabe? Tipo, o auge do homem deve ser aos 30 e poucos, sabe? De físico, assim, de sexualmente falando, sendo no mercado sexual, né? E as mulheres, o auge delas é aos 18, 20, entendeu? E aos 15 elas já estão quase no auge, entendeu? Todo mundo quer comer elas com 15. Mas com 30 e poucos já não. Com 40 já não. Com 50 ninguém quer. Sabe? Quer dizer, até com 50, se tiver bem cuidada, velho. Tem um monte de gente querendo comer também. Mas, enfim, teve uma vez que eu fui pra. Eu tava fazendo um estágio em outra cidade, que era umas 2 horas daqui. E era um estágio muito bom, assim, da minha área e tal. E pra pagar a gasolina, porque era caro, eu ia todos os dias de manhã, 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, dava 160 quilômetros. Pra pagar a gasolina, eu fazia BlaBlaCar, eu dava carona no BlaBlaCar, né? E vinha gente no carro, né? Então assim, vinha tudo quanto é tipo de gente. Tinha gente que entrava no BlaBlaCar, não abria a boca, só me pagava e depois saía. Tinha gente que conversava pra caramba. Até que num dos últimos dias, eu dei carona pra uma menina que morava na cidade que ela era da minha cidade, mas estava fazendo faculdade na cidade que eu tava indo fazer o estágio. Cara, e a gente foi às 2 horas daqui lá conversando numa troca de ideia muito massa, assim. Foi muito massa. E aí, cara, quando ela. E cara, tipo assim, eu falei, pô, que merda, né? Eu nunca mais vou ver essa menina na vida, assim. Eu já fiquei meio, tipo, pô, queria ficar com ela e tal, no sentido, tipo assim, menina massa, né? Poderia ter alguma coisa. E aí ela deixou, coincidentemente, mas eu acho que foi de propósito, né? A garrafa dela aqui no chão do carro. E aí eu mandei mensagem pra ela, era uma desculpa, né, pra mandar mensagem. A gente começou a trocar ideia e tal. E acabou que eu fui, no próximo final de semana já, eu fui lá. Eu consegui pegar o carro e ir lá, pra ver ela. Eu tenho um amigo que mora lá, eu dormi na casa dele, a gente fez coisas também, meu amigo, né, também. E aí eu tinha um compromisso também do estágio lá. E aproveitei pra ver ela. A gente saiu num sábado. A gente foi numa pizzaria, gastei 200 pila, velho. Meu Deus do céu. Mas eu paguei de patrão pra caralho, porque a gente chegou na pizzaria e eu conheci o dono, tá ligado? E aí eu falei assim, o Lucas tá aí? Aí a mulher falou, tá sim. Eu falei, não, é que eu tem que entregar um negócio pra ele e tal, não sei o que. Aí beleza, eu tava lá no final da fila. A fila devia demorar uns 40 minutos. Eu voltei pra fila. Eu falei pra menina, ó, eu acho que depois eu tenho que falar com o gerente lá, não sei o que. Ela falou, no gerente, não sei o que. Nessa hora a mulher veio me chamar meu nome, sabe? Já eu furei a fila de todo mundo. Paguei de patrão pra caralho. Daí chegamos lá em cima, comemos uma pizza e tal. E depois disso,
a gente, cara, aí ela me chamou pra depois da pizza, a gente ir num cantinho lá bem bonito que tinha pra gente ficar trocando ideia. A gente ficou lá e tal, demos uns amassos, né? Depois disso, eu tinha um vinho no carro, aí eu dei ideia de ir lá perto da casa dela. E a gente ficou tomando vinho e trocando ideia, tipo, até 2 da manhã. E foi muito foda, assim. Aí eu deixei ela na casa dela e tal. No dia seguinte, ela. No dia seguinte, ela me chamou pra gente sair no domingo. Isso era um sábado. No domingo, ela me chamou pra gente sair pra correr na beira-mar que tinha lá na cidade. A gente correu e tal, foi muito massa também. A gente ficou trocando uma ideia, sabe? E assim, fazia tempo que eu não sentia bem conversando com uma mulher assim, sabe? Papo bom, sabe? Sentia aquela emoção de novo, sabe? Desde que eu terminei meu namoro, eu não conseguia sentir isso. Eu achava que eu não ia conseguir sentir mais, na verdade. Já tem o quê? 1 ano e meio que eu terminei. Não, mais de 1 ano. 1 ano e pouco. E. E cara, beleza, né? Foi muito massa. Aí deu uma merda do caralho na hora de ir embora. Meu carro não funcionava mais, a bateria morreu, eu tive que empurrar o carro com ela ajudando, e deu uma treta e tal. E aí no final, na hora que eu terminei de empurrar o carro até um posto lá, eu tava passando mal. Ela foi super gente boa, compreensiva, assim, foi lá, comprou um negócio, falei que não precisava pra eu comer e tal, ela comprou e tal. Aí, tipo, eu fiquei bom preocupado, tipo assim, pô, tu tá, sabe, sendo gente boa demais, assim, não precisa e tal, pode ir pra casa, né, eu pago o teu Uber. Porque ela tinha coisa pra fazer, né? Ela falou, não, vou ficar aqui contigo, tá louco? Enfim, foi super compreensivo, assim. E aí, beleza. Eu até falei pra ela, pô, essa história, tipo, de tu ter que empurrar com o carro de um cara que saiu num date, certeza que vai ser o assunto do grupo das tuas amigas, né? Ela só riu. E aí, cara, beleza. Deixei ela em casa, aí o carro funcionou. Eu deixei ela em casa e voltei pra minha cidade, domingo à noite. E cara, ela simplesmente não me respondeu mais. Impressionante, cara. Impressionante. Isso foi tipo domingo. Aí na segunda-feira a gente trocou uma ideia, na terça-feira ela já começou a ficar mais distante, na quarta-feira a gente não se falou mais. Não, ela não me respondeu mais. Aí depois disso, eu mandei mensagem umas 2 semanas depois do aniversário dela, desejando parabéns. E mandei tipo assim, pô, tu sumiu, né? E ela não respondeu de novo. Ela respondeu feliz aniversário, mas não respondeu. E cara, isso acabou comigo, velho. E tipo, as mulheres elas não entendem o quanto que isso machuca o cara, assim, tá ligado? Eu não sofri, tipo, não chorei, não sofri, mas tipo, fiquei, porra, que merda, cara. É tipo, tirar o doce de uma criança, sabe? Tu tem tudo foda, assim, um negócio muito massa, e do nada acaba, tá ligado? Acaba assim, do nada, de uma hora pra outra. Tipo, minha mãe falou uma parada, tipo, eu contei isso pra minha mãe e tal, ela falou, cara, às vezes ela pensou uma coisa que foi, cara, é. Tipo, esse cara mora numa cidade longe de mim, sabe? E não vai dar certo isso. E se eu for, eu trabalho com futebol, eu tenho. Meus finais de semana tem jogo normalmente. Seria difícil eu ver ela. A gente ia se ver quase nunca. Então, tipo, talvez ela só quis não se entregar, sabe? Ou ela achou outro cara. Vai saber. Enfim, a questão é, eu jamais faria isso com alguém, tá ligado? Sumir do nada assim. Tipo, talvez eu falasse, ó, foi muito bom e tal, a gente se vê, mas eu acho que eu vou me afastar um pouco, porque a gente mora muito longe e tal, acho que eu prefiro não me entregar emocionalmente. Mas, pô, sumir, simplesmente não responder mais a pessoa, tá ligado? Enfim, era só isso que eu queria falar. Porque, por isso que eu tô falando, mulher é muito fria, velho. Muito fria. A maioria dos homens não faria isso, não conseguiria fazer. Tá ligado? E mulher se apaixona por cara que é frio, que não é emocional igual a gente. Igual eu. O cara que a mulher se apaixona é o cara que faria o que ela fez. Que é dar isso tudo, tá ligado? Ter essa, não é que ela fez isso comigo. Tipo assim, a gente teve um momento bom junto. Eu proporcionei coisas legais pra ela e ela pra mim também, tá ligado? E aí foi lá e simplesmente sumiu, tá ligado? Do mesmo jeito que um cafajeste faria com uma mulher e ela estaria sentando na pica dele. Né? Coisa que eu não fui cafajeste com ela, fui ser gente boa, fui ser o cara é diferente dos outros caras. O cara que é gente boa e esse cara não come ninguém. O aprendizado dessa coisa é que eu tenho que ser frio, eu tenho que tratar mal, sabe? Porque não dá pra tratar a mulher bem, velho. As mulheres, o problema delas é que elas não entendem que o que elas querem
é como o homem vai se comportar. Se todas as mulheres falarem, a gente quer homens que tenham tatuagem no rosto escrito vai tomar no cu. Foda-se, qualquer coisa aleatória. Eu quero homens que usem camisa roxa. No dia seguinte, todos os homens vão estar de camisa roxa. Ponto. E se as mulheres têm um comportamento de que elas vão dar moral pro cara que é ruim, elas reclamam demais dos cafajestes que tratam elas mal, só que elas premiam o comportamento ruim. Tá ligado? O cara que é uma merda, o cara que é um lixo, que trata mal, que é indiferente, esse cara come gente. O cara que é gente boa, que vai tratar elas bem, que vai ser romântico, que vai ser carinhoso, esse cara não come elas. Elas não querem esse cara. E elas reclamam, tá ligado? Tipo, elas querem um pouco disso, mas um pouquinho só, bem um pouquinho. Porque no resto elas querem... Porque no fim das contas a biologia delas pede isso. Como eu disse lá no início, a biologia delas não... Um cara que é romântico, que é carinhoso, esse cara não protege de verdade. O cara que protege é um cara merda, que não tá nem aí pra elas. Porque se esse cara não tá nem aí pra elas, é que ele tem várias. E se ele tem várias, é porque ele é foda. Compreende? Então, a minha dica é, tratem mulher mal. Brincadeira, brincadeira. Não é tratar mal. Mas sejam menos igual eu, assim. Sejam menos coração bom. Porque eu tenho um coração muito bom, velho. Sabe? E confiem menos. Sabe? Porque eu acho que, por exemplo, eu criei muita expectativa nessa situação. Né? E, tipo... O errado nessa história sou eu. Eu fiquei mal porque eu quis. Eu criei uma expectativa porque foi um negócio foda. E nós homens somos muito carentes. Então a gente vê alguém tratando a gente bem, tendo essa conexão. A gente já fica, meu Deus. E do nada acaba, assim, sabe? Enfim, eu tenho que terminar por aqui. Porque tá na hora de eu ir pro meu trabalho. Acho que foi um bom episódio. Espero continuar gravando. Eu acho que o último que eu gravei tem 2 semanas. Se eu conseguir gravar cada 1 ou 2 semanas já tá bom já. É isso, valeu, um abraço. Até mais.